Devocional Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer. 5 de junho. Acredite no melhor. O homem colhe o que semeia. Aquele que semeia para agradar a sua natureza pecaminosa, desta natureza colherá destruição. Aquele que semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Podemos estragar um dia bem depressa, com uma maneira errada de pensar. Amizades são destruídas por causa de pensamentos errados. Negócios são arruinados, casamentos fracassam. É fácil de concentrar em tudo que há de errado com o seu cônjuge, em vez de no que está certo. E logo você irá querer se afastar da pessoa com quem está casado, quando o que você realmente quer é fugir da sua própria mente negativa. Substitua a desconfiança e o medo pela confiança. A confiança gera confiança. Confiar nos outros é principalmente confiar em Deus. Nos ajuda a nos manter saudáveis. Quando confiamos, ficamos relaxados e descansados. Na verdade, isso nada mais é do que o bom e velho bom senso. Considere o seguinte caso. Você está andando por uma rua conhecida e um homem sai de uma casa com um pitbull rosnando em uma coleira, resmungando. O que você está fazendo no meu quintal? Você pensa, quem é esse maluco? E age com ira e desconfiança de imediato. A atitude pouco amistosa dele volta para ele e provavelmente o deixa ainda menos amistoso. Por outro lado, se você de algum modo for capaz de ver além da desconfiança dele, talvez ele tenha sido roubado recentemente e reagir de forma extremamente amistosa e relaxada, muito provavelmente ele também relaxará e você terá uma interação amistosa que melhorará o seu dia e o dele também. Você pode chamar isso de efeito bumerangue. Ou siga a Bíblia e o chame de colher o que você planta. Seja como for que você o chame, o ditado é verdadeiro, você recebe o que dá. Confie nele. Considere todos os relacionamentos da sua vida, onde você pode substituir a desconfiança pela confiança. (6 de junho) A cruz tem 2 lados. Aprenda a viver no lado da ressurreição. Eis que foi para a minha paz que passei por uma imensa amargura. Mas tu resgataste a minha vida do poço da corrupção e do vazio, pois lançaste todos os meus pecados para trás de ti. Isaías 38, versículo 17. Precisamos viver do lado da cruz, que é o lado da ressurreição. Jesus foi crucificado e ressuscitado, para que não ficássemos mais presos no pecado, vivendo vidas infelizes. Muitas pessoas usam um cordão com um crucifixo, que é um símbolo de Jesus,
pendurado na cruz. Muitas vezes vemos um crucifixo em uma igreja com um Jesus pendurado nele. Sei que isso é feito para lembrá-lo e honrá-lo, e não sou contra. Mas a verdade é que ele não está mais na cruz. Os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas somente um ressuscitou dos mortos. Agora ele está assentado nas regiões celestiais, com o seu Pai. E também nos elevou acima do nível de pensamento inferior e de uma vida pecaminosa e mundana. O apóstolo Paulo disse que estava decidido a conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, que o havia ressuscitado dos mortos. Ver Filipenses capítulo 3, versículo 10. Jesus veio para nos tirar do comum, do nosso modo negativo de pensar, da culpa, da vergonha e da condenação. Ele veio para levar os nossos pecados para a cruz e derrotá-los. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque fomos perdoados e a penalidade foi paga. Em que lado da cruz você está vivendo? Do lado da crucificação, morte, ou do lado da ressurreição? É bom e respeitoso lembrar que Jesus sofreu uma morte terrível por nós na cruz. Mas precisamos também entender que ele ressuscitou e nos deu acesso a uma nova vida. Há uma canção popular chamada Porque Ele Vive. Ela fala de como a morte e a ressurreição de Jesus nos dão o poder e o privilégio de viver a vida em vitória hoje. Porque Ele vive, podemos amar a nós mesmos de uma maneira não egoísta, de uma maneira que permite ser tudo o que podemos ser para a glória de Deus. A única maneira que sei de dizer isso é: adquira uma nova atitude acerca de si mesmo. Pare de pensar que os seus fracassos e erros são demais para Deus. Ele não está olhando para eles, e você precisa parar de olhar para eles também. Trate com eles em Cristo e siga em frente. Confie nele. De que lado da cruz você está vivendo? Coloque a sua confiança no poder da vida ressurreta que Jesus lhe deu. (7 de junho) Acerte nas pequenas coisas. Assim vocês serão enriquecidos em todas as coisas e de todas as formas, para que possam ser generosos e, sendo a sua generosidade administrada por nós, gerará ações de graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Você já foi tomar café da manhã com alguém cuja refeição custou R$17,50 e viu que essa pessoa se tortura por causa da gorjeta? Ela pagou com uma nota de R$20 e recebeu de imediato uma nota de R$2 e uma moeda de 50 centavos de troco. A gorjeta normal seria de 10%, o que daria R$1,75. O que ela vai fazer? Ela vai ser generosa e pagar com a nota de R$2, deixando os 25 centavos de gorjeta a mais? De modo algum. Isso seria demais. Em vez disso, ela vai perder
10 minutos da sua vida para receber os 25 centavos restantes, para poder deixar uma gorjeta de 1,75 e economizar 25 centavos em vez de deixar uma gorjeta excepcionalmente generosa de R$2. Mas o que aconteceria se ela deixasse os R$2? Ela economizaria um tempo precioso. Um tempo que sem dúvida vale mais para ela do que os 25 centavos. E ela abençoaria o garçom. Não que os 25 centavos signifique muito para ela, mas a mensagem que é transmitida com esses centavos quer dizer muito. Ela diz obrigado e diz que ele tem valor. Talvez essa mensagem se perca. Ele pode simplesmente pegar a gorjeta sem contar. Mas a pessoa generosa sempre será abençoada. Ele saberá instintivamente que fez o que era melhor. Que oportunidade! Podemos aumentar a felicidade dos outros e a nossa própria com uns meros trocados. Esse é apenas um pequeno exemplo das muitas maneiras pelas quais as pequenas coisas podem ter repercussão surpreendentemente poderosas. As pequenas coisas definem o rumo dos nossos dias. Caminhar a segunda milha pelas pessoas, quer seja uma gorjeta maior, um elogio inesperado ou um presente inesperado, ou até segurar uma porta para elas, custa muito pouco e lhe dá muito em troca. Tome a decisão de ser o tipo de pessoa que sempre caminha a segunda milha e faz mais do que o suficiente. Confie nele. Saia do seu caminho para fazer algo bom hoje. Abra uma porta, deixe uma boa gorjeta ou dê um belo sorriso para alguém que cruzar o seu caminho. Confie que Deus falará com essas pessoas por meio da sua bondade. 8 de junho. Não há desculpas para permanecer onde você está. Você deverá determinar a responsabilidade que eles deverão assumir. Números capítulo 4, versículo 27. Um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é que as pessoas não querem assumir a responsabilidade por suas vidas. Querem soluções rápidas. A sociedade as treinou para acreditar que elas têm problemas. Outra pessoa é responsável. Seus pais são os responsáveis. Seu cônjuge são os responsáveis. Sua escola ou o seu chefe são os responsáveis. Assumir a responsabilidade pelos nossos atos é escolha em geral, é difícil de fazer, mas é extremamente necessário se quisermos desfrutar boa vida que Jesus quer que tenhamos. Não estou dizendo que você é responsável pelo estado atual da sua vida. Muitos eventos incontroláveis ocorreram em nossas vidas. Às vezes, tivemos um treinamento deficiente na escola. Às vezes, temos pessoas ruins em nossas vidas que nos ferem. A situação em que você se encontra pode ser sua culpa ou não. Mas é sua culpa se você aceitar e ficar descansado. Você não precisa permanecer nessa situação ruim. Você pode fazer uma escolha.
e essa escolha é 100% sua. Não importa como você chegou onde se encontra hoje. Não permita que isso seja uma desculpa para ficar onde está. Eu tinha muitas desculpas e motivos para a minha saúde ruim, para a minha atitude negativa e para uma vida desequilibrada. Enquanto eu dava desculpas, nunca progredia. Assumir a responsabilidade pela maneira como estamos é um dever para progredirmos. Talvez você não tenha tido um bom começo na vida, mas pode ter um bom final. Se você teve o mau hábito de dar desculpas em vez de assumir a responsabilidade, hoje é o melhor dia para mudar. Confie nele. Peça a Deus para ajudá-lo a ver uma área de sua vida em que você possa assumir a responsabilidade por fazer uma mudança positiva. 9 de junho. Celebre você. Portanto, se alguma pessoa está enxertada em Cristo, o Messias, ela é uma nova criatura. Uma criatura completamente nova. O velho, o estado moral e espiritual anterior, passou. Eis que o novo chegou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não creio que seja perigoso ter uma boa opinião acerca de si mesmo em Cristo, mas creio que é perigoso não tê-la. A verdade é que você não pode se elevar acima do que pensa de si mesmo. Todos nós somos limitados pelo nosso próprio modo de pensar. Se pensamos pequenos, viveremos pequenos. Se pensamos grandes, viveremos grandes. Deus quer que entendamos o quanto Ele é grande e que sejamos ousados o suficiente para termos grandes pensamentos. Deus não repreendeu Davi porque ele pensou que poderia matar Golias. Ao contrário, ficou orgulhoso dele. Davi sabia que a sua vitória estava em Deus e não em si mesmo. Mas ele foi confiante e corajoso e se recusou a viver pequeno. O que a sua vida vai ser está diretamente ligado ao que você pensa a respeito de si mesmo. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Alguns se identificam com os problemas que tiveram na vida e se chamam por este nome. Eles dizem: sou divorciada, sou falida, sou uma vítima de abuso, sou um alcoólatra. Eles deveriam dizer: fui divorciada, mas agora sou uma nova criatura em Cristo. Fui vítima de abuso, mas agora tenho uma nova vida e uma nova identidade. Fui um alcoólatra, mas agora sou livre e tenho disciplina e domínio próprio. Ele tem um bom plano para cada um de nós, mas precisamos ter a nossa mente renovada. Aprender a pensar de modo diferente. Se quisermos experimentar o que Jesus comprou com a sua morte e ressurreição, não há dúvida de que somos muito menos que perfeitos, que temos falhas e fraquezas. Cometemos erros e fazemos escolhas erradas,
e muitas vezes nos falta sabedoria. Mas Deus é Deus, e Ele nos vê como sabe que podemos ser. Ele não nos ama mais quando agimos bem, mas sabe que desfrutaremos mais a nossa vida. Deus nos vê como um projeto finalizado, enquanto ainda estamos percorrendo a jornada. Ele vê o fim desde o começo e é poderoso para nos ajudar a superar todos os erros que cometemos neste meio tempo. Deus acredita em você e você também deveria acreditar. Confie nele. Pare de se identificar com os problemas de sua vida. Confie no que Deus diz a seu respeito. Você é uma nova criatura em Cristo. 10 de junho. Não suponha, pergunte a Deus. Quando fiquei em silêncio antes de confessar, consumiram-se os meus ossos através dos meus gemidos o dia inteiro. Salmo 32, verso 3. Todos nós temos dias em que nos sentimos mais emotivos que o normal. E pode haver muitos motivos para isso. Talvez você não tenha dormido bem na noite anterior, ou tenha comido alguma coisa que tenha feito baixar o seu nível glicêmico, ou algo que você seja alérgico. O dia ocasionalmente emotivo é algo com o qual não devemos nos preocupar. Se meu marido tiver um dia assim, ele nunca tenta entender por quê. Ele diz simplesmente: isso também passará. Também há vezes em que temos problemas emocionais que precisam ser resolvidos e tratados. Em geral, somos culpados por acumular coisas dentro de nós, em vez de tratarmos com elas. Se você é uma pessoa que evita o confronto, pode ter a alma cheia de problemas não resolvidos, que precisam ser encerrados se você quiser alcançar uma saúde emocional equilibrada. Lembro-me de uma noite em que eu não conseguia dormir, o que é raro para mim. Finalmente, por volta das 5 da manhã, perguntei a Deus o que havia de errado comigo. Imediatamente lembrei-me de uma situação do dia anterior. Eu havia sido rude com alguém e, em vez de pedir desculpas e pedir perdão a Deus, ignorei a situação e segui para a próxima coisa que eu precisava fazer. Obviamente, minha conduta errada estava irritada com o meu espírito, embora minha mente consciente a houvesse enterrado. Assim que pedi a Deus que me perdoasse e tomei a decisão de pedir perdão à pessoa, consegui dormir. Se você se sente triste de uma maneira incomum ou sente que está carregando um fardo pesado que você não entende, pergunte a Deus o que está errado antes de começar a presumir coisas. É impressionante o que podemos aprender simplesmente pedindo a Deus uma resposta e estando disposto a encarar qualquer verdade que Ele possa nos revelar a respeito de nós mesmos ou do nosso comportamento. Às vezes sentimos-nos emotivos
por causa de alguma coisa que alguém nos fez ou por uma circunstância desagradável em nossas vidas. Mas outras vezes nos sentimos assim por causa de alguma coisa que fizemos de errado e ignoramos. Confie nele. Pergunte a Deus o que está fazendo você ficar emotivo e esteja disposto a encarar qualquer verdade que ele lhe revelar. (11 de junho). A vida não é justa, mas tudo bem. Livre-se de toda a amargura, ira e raiva, gritaria e maledicência, assim como de toda forma de malícia. Efésios 4, versículo 31. Infelizmente, o mundo está cheio de injustiça. Um de meus tios passou 20 anos na prisão por um crime que ele não havia cometido. Sua esposa cometera o crime e ela o confessou antes de morrer. Quando ele finalmente foi solto, a tuberculose que contraíra enquanto estava na prisão tinha piorado tanto que ele viveu apenas mais alguns anos. Lembro-me de que o meu tio sempre foi um homem muito bondoso e parecia não ter qualquer amargura em função daquela grande injustiça. Olhando para trás, acredito que a vida difícil dele, vivida com uma atitude de perdão, glorificou mais a Deus do que alguém que tem uma vida ótima, mas nunca está contente. Nosso sofrimento não agrada a Deus, mas quando temos uma atitude positiva em meio ao sofrimento, isso agrada a Deus e o glorifica. Ter uma atitude positiva enquanto estamos esperando que Deus faça justiça em nossas vidas torna o tempo de espera mais suportável. Vivemos em um mundo caído e destruído. Mas em meio a tudo isso, Jesus é lindo e Ele é um Deus que faz justiça. A vida não é justa, mas Deus é. Ele consola os que têm o coração quebrantado e cura as suas feridas e dores. Talvez não saibamos por que as coisas acontecem da maneira que acontecem, mas podemos confiar que Deus sabe e que, no fim, Ele vai colocar a situação em ordem. É impressionante que até mesmo em um mundo injusto, podemos conhecer o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Quando estamos tristes, emocionalmente abalados, uma das coisas muito simples, porém profundas, que podem ajudar é essa: olhar para as coisas boas que temos e ser grato por elas, em vez de ficar fixo nas injustiças que sofremos. Talvez você pense: já ouvi isso 1000 vezes, mas será que você está fazendo isso? Muitas pessoas são tratadas injustamente. Elas não merecem a dor que sentem. Mas fico feliz porque mesmo quando passo por coisas feias e dolorosas, tenho Jesus em minha vida para me ajudar e fortalecer. Por meio da orientação dele, podemos ser abalados, mas não nos tornar amargos. Podemos ficar irados, frustrados, desanimados ou deprimidos, mas não temos de permitir que nenhum desses sentimentos nos controle. Confie nele.
Como você reage à injustiça? Ela o deixa irado ou impele a confiar mais em Deus e a agradar a Ele por toda a sua bondade, mesmo nesse mundo caído. Você encontrará grande paz quando optar por viver assim.